Estamos aqui com o programa Sala de Visita da TV Câmara e hoje nós estamos com a presença do deputado Aldo Rebelo, que é deputado federal, já é o 5º mandato como deputado federal, que também já foi vereador, foi presidente da Câmara dos Deputados, enfim, já foi até ministro do governo. E deputado Aldo, é um prazer tê-lo aqui conosco aqui em São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa cidade, como é que é sua visão aqui que nós temos. Uma grande alegria reencontrá-lo, Eliseu. Você é um companheiro muito antigo de luta, vereador aqui, já por vários mandatos. E eu tenho uma grande alegria em reencontrá-lo aqui na Câmara Municipal, hoje com os estúdios, né, da nossa TV, o que é uma coisa importante para o Poder Legislativo do município de São Paulo. Os meus 5 mandatos como deputado federal foram praticamente desempenhados a partir da cidade de São Paulo, onde eu fui vereador e onde vivo há quase 30 anos. São Paulo não é apenas a cidade mais importante do Brasil. São Paulo é a 4ª metrópole do mundo. É uma cidade importante para o mundo. São Paulo é a capital econômica e financeira do Brasil, é a capital cultural do Brasil. São Paulo é a capital educacional. A cidade de São Paulo forma por ano quase 30 mil profissionais de nível superior, que vêm de todo o Brasil. São Paulo é a capital da saúde, porque os melhores hospitais, os maiores centros de diagnóstico estão em São Paulo. São Paulo é, portanto, uma cidade de esperança, uma cidade de realizações, uma cidade muito rica, mas ao mesmo tempo uma cidade com muitos problemas, uma cidade dividida socialmente, né? E acho que nós devemos examinar São Paulo a partir dessa sua dimensão, das suas grandezas e também das suas deformidades, das suas injustiças. O senhor falou essas qualidades da cidade de São Paulo. No entanto, a vida do paulistano é bastante atribulada, seja pelo medo da violência, seja pela questão do transporte, da dificuldade de ter um atendimento de saúde, vamos dizer assim, de primeiro mundo. Embora existam equipamentos de primeiro mundo em toda a cidade, a maioria dos paulistanos tem muita dificuldade, tem problemas na questão da educação, tem problemas, enfim. É uma cidade que vive sob muita tensão, né? Não só sobre o medo, mas muita tensão do dia a dia, não é? É meio que uma contradição isso, né? Como é que o senhor é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de São Paulo, não é? Tem o apoio de vários partidos aqui, do PCdoB, que é o seu partido, do PSB, do PDT, tem, enfim, do bloco que está sendo montado, chamado Bloco de Esquerda. O senhor tem um apoio. Agora, como é que o senhor vê, quer dizer, como é que se resolve essa contradição? Uma cidade com tanto potencial e uma vida tão dura para o paulistano. Eu creio que o ano eleitoral, onde há várias pré-candidaturas, é um ano importante para que esse debate seja feito coletivamente, com a participação dos pré-candidatos, com a participação do Poder Legislativo Municipal, dos vereadores que representam os mais diversos partidos e, portanto, também, em certa medida, essas pré-candidaturas, e onde todos possam se debruçar sobre esses dilemas de São Paulo, sobre as escolhas de São Paulo. São Paulo é uma cidade que funciona não apenas para os seus moradores. São Paulo tem que funcionar para todo o Brasil, porque o segundo destino de todo brasileiro é São Paulo. Os brasileiros vêm a São Paulo para passear, para frequentar feiras, exposições, congressos. São Paulo acolhe a imensa maioria dos congressos nacionais e internacionais que são realizados no Brasil. Muitos em fazer negócios. São Paulo é um centro atividades comercial, culturais também, né? Atividade cultural. Vem pelo esporte também. São Paulo, a cidade de São Paulo, acolhe 4 das 6 maiores torcidas do Brasil. Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Muita gente vem aqui também.
E quando nós pensamos em São Paulo, temos que pensar um pouco como os americanos pensam Nova York, como os chineses pensam Xangai, como os italianos pensam Milão. Ou seja, é a vitrine do país para o mundo e a porta de entrada do mundo para o país. E acho que, lamentavelmente, São Paulo não tem sido vista pelas suas lideranças a partir dessa sua dimensão. Nós temos problemas graves no transporte. Para se ter uma ideia do que é São Paulo e do que é Xangai, a China está construindo, na cidade de Xangai, 140 estações de metrô simultaneamente. Puxa vida. 500 quilômetros de metrô, 400 quilômetros dos quais devem ficar prontos até 2010. A China está construindo um aeroporto de 70 milhões de passageiros ano em Xangai. Isso é quase a movimentação de passageiros do Brasil inteiro. Então a China olha Xangai como a grande cidade chinesa. Às vezes o Brasil olha São Paulo não como uma solução, que São Paulo é para o Brasil, olha como um problema, né? E não tomamos medidas. Tem questões graves, por exemplo, como a questão do trânsito na cidade de São Paulo, que é mais do que óbvio que já nós devíamos ter o rodoanel na cidade, não é? No entanto, o governo federal vacila em ajudar, o governo do estado vacila, enfim, a prefeitura pouco participa. A mesma coisa com o metrô, né? O metrô de São Paulo, que começou a construção no início na década de 70 ou 69, por aí, só tem 58 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo, quando a previsão era termos hoje pelo menos 250 quilômetros de metrô. No mínimo. No mínimo, né? Você vê a cidade do México, que começou na mesma época que nós, inclusive a cidade do México recebeu a assessoria da Companhia do Metrô de São Paulo para a construção do seu metrô, eles têm 220 quilômetros. Então é impressionante isso que o senhor está falando com relação à cidade de São Paulo. Não se compreende a cidade com essa importância que ela tem para o Brasil e para o mundo, né? E achar que é a Prefeitura de São Paulo que vai resolver o problema é errado. A Prefeitura tem uma responsabilidade, mas quando você fala de rodoanel e ferroanel, não é para os moradores de São Paulo. O acesso ao Porto de Santos é uma necessidade, não é de quem vive em São Paulo, é de quem produz no Centro-Oeste, em Minas Gerais, no Paraná. Esse Porto de Santos é responsável por 1/3 de toda a exportação do Brasil e por 1/3 de toda a importação do Brasil. O ferroanel e o rodoanel é para servir exatamente a essa demanda de todo o país para o Porto de Santos. No entanto, a cidade de São Paulo aceita que, pela marginal, por dentro da cidade, todo o trânsito do país passe pelo meio da cidade. Parando a cidade e atingindo diretamente a vida dos moradores de São Paulo. Então, fazer o ferroanel para desobstruir a circulação de trens, quando nós tivermos aqui na cidade de São Paulo a velocidade, o conforto e a pontualidade dos trens próximos, pelo menos, do que é o metrô, nós já vamos tirar da cidade e levar para o trem boa parte das pessoas que circulam de automóvel. Mas precisa fazer essa obra, precisa modernizar o sistema, precisa modernizar a sinalização. E essas obras de infraestrutura é que o governo federal e o governo estadual precisam ajudar. O senhor não acha que falta liderança para os prefeitos? Não estou colocando em dúvida nenhum dos prefeitos, nem atual, nem os anteriores. Mas não será que o prefeito de São Paulo devia ser um articulador, né? Alguém que pudesse articular em nível estadual e federal justamente essas questões, né? E por isso que eu até penso no senhor como uma pessoa que tem uma história de articulação importantíssima na Câmara Federal. O senhor foi presidente da Câmara no momento mais crítico dos últimos anos da democracia brasileira, né? Naquela crise pós o mensalão, que corria risco a própria instituição. O senhor então foi é conhecido como um grande articulador. Será que essa não seria uma qualidade importante